com o filho. Aleluia. Não pode. Aqui, ó. Tu não grava. Paz do Senhor Jesus. Vamos lá? Esse vídeo é sobre a necessidade de ter um mentor. A necessidade de ter um mentor. É muito importante ter uma mentoria. É muito importante toda pessoa ter um mentor. E isso é tão importante que no tempo bíblico, no tempo de Cristo, naquele tempo as pessoas tinham mentores. E o mentor é aquela pessoa que ela está próxima, que ela ensina, que ela instrui, que ela tira as dúvidas, que ela acelera o crescimento espiritual daquele que é mentoreado. Então, ter um mentor é algo de extrema importância e hoje é o que menos se tem. Hoje quem tem um mentor tem uma coisa rara. Então, eu olho para a palavra de Deus e vejo que Elias era o mentor de Eliseu. E Eliseu cresceu rápido. Eu vejo que Gamaliel era o mentor de Paulo. E Paulo cresceu rápido. Eu vejo que teve discípulos que se tornaram discípulos de Jesus, que eram discípulos de João Batista. João Batista era o mentor dessas pessoas. E quando Jesus veio, ele mentoreou vários discípulos. Tem texto bíblico que diz que ele tinha mais de 70 discípulos, 70 discípulos, 12 discípulos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e o mais chegado, que era João. Então, Jesus era um mentor. E por isso que os discípulos tiveram um ministério explosivo. Então, é muito importante isso. Então, eu olho e vejo que tem pessoas que não sabem como ouvir a Deus. Como é que vai fazer para ouvir a Deus? Porque não tem um mentor que ensina, a pessoa não sabe como ouvir a Deus. Então, eu dando aula ontem, um aluno novo meu, falou assim: eu estava orando para Deus falar comigo audivelmente, como eu escuto as pessoas. Eu queria escutar Deus. Então eu falei para ele: não é assim que se escuta Deus. Para escutar Deus não é dessa forma. Deus não fala como o homem fala, porque Deus não é homem. Deus é espírito. E por Deus ser espírito, Deus, ele não fala como o homem fala. Ele tem a sua linguagem própria. Porque todo o lugar, todo o país tem o seu idioma. E o céu não é a terra. Então Deus habita no céu e Deus é espírito. E nós somos espírito também. Jesus disse que aqueles que quisessem adorar ao Pai deveria ser em espírito e em verdade. Então Deus tem a sua linguagem própria. Então eu falei para ele: então você nunca vai ouvir a Deus assim. É raro. Na Bíblia só teve um homem que ouvia Deus assim. Praticamente só teve um homem. Eu falei para ele: nem Jesus ouvia Deus, ouvia o Pai assim, audivelmente. Por isso que Jesus vivia em oração, em jejum e oração. Ele tinha uma vida de jejum e oração muito assídua. Então, eu falei para ele: quando Deus quer falar contigo, vai falar no seu espírito, com a linguagem própria que ele tem. Vamos para um texto bíblico? Vamos lá. Números capítulo 12, versículo 4, 6, 7 e 8. Então, Números capítulo 12, Deus chamou Miriam, Arão e Moisés para repreender Miriam e Arão. E Deus falou assim: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos,
falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Amém? Então ele falou que com Moisés ele falava face a face. Deus descia pessoalmente, falava com Moisés na porta da tenda da congregação. Já com qualquer outra pessoa ou com profetas, Deus ele fala através de visão, através de sonhos. Em sonhos Deus fala muito. Por isso a importância de aprender a interpretar os sonhos, porque Deus fala muito através de sonhos. Muito, muito, muito. Não tem um só ser humano que não sonha. Todo ser humano sonha. Então, através de sonhos, Deus fala. Então, eu ensinei ontem, né, algumas formas que Deus fala. A primeira de todas, por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, por meio da palavra. Deus fala por meio da palavra. E aprendemos a se relacionar com Ele por meio da palavra. Também aprendendo como pessoas serviram a Ele, se relacionaram com Ele, através de visão ou de sonhos. Deus fala muito, muito através de visão e de sonhos. Outra forma que Deus fala, através do testemunho interior no nosso espírito. Deus também fala. Através do testemunho interior em nosso espírito, Deus fala. Então, há diversas formas que Deus fala. E ele falou aqui que com Moisés ele não falava por figuras, mas conosco ele fala por figuras. Conosco ele fala por figuras. Então, aprenda. Se você quer passar, se você quer aprender a ouvir a Deus, primeira coisa, tenha um mentor, tenha um professor, tenha uma pessoa que você possa aprender com ela, com estudos, em cultos. Todas as vezes que você tiver com essa pessoa, vai ser uma oportunidade única que você vai ter de aprender alguma coisa, de aprender alguma coisa nova. Então é muito importante você ter um mentor, ter uma mentoria, ter alguém para poder te ensinar, ter alguém para poder te instruir, ter alguém para poder te direcionar. Então aprenda com um mentor, tenha um mentor, procure o seu. Não, eu sempre digo isso, igreja não muda a vida de ninguém. Liderança espiritual, sim. Porque a igreja são quatro paredes. Templo são paredes. Bancos, ar-condicionado, microfone, som. Isso é igreja. Porque tem a igreja como um órgão, um organismo, né? Um órgão. E temos a igreja como pessoa, ser humano, que somos nós, seres humanos. Então temos a igreja como templo e temos a igreja também como pessoa, que somos nós. Então entenda isso. A igreja como um órgão, um organismo, ela não muda a vida de ninguém, porque são paredes. Agora, uma liderança espiritual, sim, faz toda a diferença. Dependendo do líder que você tem, você será acelerado no seu relacionamento com Deus, ou você vai ir tateando, andando muito devagar, lentamente. Amém? Às vezes tem pessoas que vêm, que passam a ser mentoreados por mim e falam assim: nossa, eu aprendi em um ano em 3 meses o que eu não aprendi em 3 anos. Eu aprendi em 1 mês o que eu não aprendi em 1 ano. Então isso é de assustar, porque eu vejo o quanto as pessoas estão necessitando de mentoria, de ser mentoreados. Amém? Então fica aí essa lição aí. Tenha um mentor e aprenda. Deus não é homem, não fala como o homem fala. Amém? Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal IMAF Oficial no YouTube. Se inscreve lá, dá uma força lá pra gente lá. Amém? Já estamos com quase 300 inscritos, querendo chegar aí aos 300, então ajuda a gente aí, tá bom? E lá vou estar colocando mais vídeos no nosso canal, mais vídeos no Facebook também, mais vídeos aí que possam te ajudar no seu relacionamento com Deus. Em breve aí ensinando como interpretar sonhos,
Vamos interpretar sonhos e mais vídeos aí para que você possa aprender cada vez mais a como se relacionar com Deus. Bem? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.